Ainda falando de segurança pública, o aumento da violência urbana e letalidade policial na Bahia tem pressionado muito o PT. Em 2023, o partido entrou em seu 5º mandato consecutivo no comando do estado baiano, sendo 2 do atual senador Jacques Wagner, 2 do atual ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa e 1 do atual governador Jerônimo Rodrigues. De acordo com um relatório que foi produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 4 cidades mais violentas do país estão no estado da Bahia. Além disso, o estado se tornou o maior em número de mortes em decorrência de ações policiais, ultrapassando inclusive o Rio de Janeiro. A gestão petista confirma um acirramento do conflito entre facções e afirma que está investindo para diminuir a violência. Até ativistas e organizações de esquerda estão pressionando o governo estadual para tomar alguma ação. Nesta semana, o diretório baiano do PSOL resolveu entregar os cargos e romper com o governador Jerônimo Rodrigues. Vou começar com o Roberto Mota. Mota, por qual razão um governo progressista, de esquerda, não conseguiu resolver o problema de segurança pública e até o contrário, fez a violência explodir no estado da Bahia? Qual é o seu diagnóstico? O diagnóstico já foi dado pela filósofa libertária Ayn Rand há muito tempo atrás. Ela disse: você pode ignorar a realidade, mas não vai conseguir fugir das consequências de ignorar a realidade. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns ao pessoal do PSOL que entregou os cargos na Bahia. Eu recomendo que o pessoal faça isso no Brasil inteiro. Olha, pessoal, entreguem os cargos. Eu acho que o Brasil fica muito melhor se o pessoal não estiver ocupando nenhum cargo público. Depois, vamos começar dando o nome certo às coisas. O que está acontecendo na Bahia não é uma escalada de violência. Essa palavra é errada. O que está acontecendo na Bahia é uma escalada de criminalidade e não está acontecendo só na Bahia. Está acontecendo no país inteiro há décadas. É isso que eu denuncio e documento no meu livro A Construção da Maldade. São áreas imensas nas nossas maiores cidades dominadas pelo narcotráfico. Vejam, lembrem-se o que aconteceu no Guarujá. Vejam o que acontece toda vez que a polícia do Rio de Janeiro faz uma operação numa área dominada pelo narcotráfico. Lembrem-se das cidades que foram tomadas de assalto pelo chamado Novo Cangaço. E para coroar essa tragédia, a estratégia sugerida pela maioria dos especialistas em segurança pública, que são consultados pela maioria da mídia, exceção a Jovem Pan, a estratégia deles é sempre colocar mais obstáculo à ação da polícia. Não é uma estratégia genial? A gente tem o narcotráfico dominando as nossas cidades e para combater a criminalidade do narcotráfico, a gente dificulta o trabalho da polícia. Foi o que a gente acabou de ver aqui com essa história das câmeras. Percebam o absurdo dessa expressão, letalidade policial. A gente deveria estar preocupado com a letalidade criminal. O Brasil é um dos campeões de homicídio no mundo. O crime no Brasil mata mais de 100 brasileiros por dia. Presta atenção nisso, nos últimos 20 anos, foram 1 milhão de brasileiros assassinados. Pensem, 1 milhão de enterros, 1 milhão de velórios, 1 milhão de famílias chorando a dor da perda dos seus entes queridos. Esse é o país em que a gente vive, que não consegue controlar o crime nas ruas, mas quer mediar as guerras em países estrangeiros. Cláudio Dantas, também queremos escutar a sua análise e avaliação acerca dessa situação no estado da Bahia, aumento da criminalidade, da violência. Gestão petista atribui isso ao acirramento entre facções criminosas. Só que isso não isenta o estado de sua responsabilidade, né, Dantas? Opa, tô esperando a Conectas entrar com a ação para pedir câmera na farda dos policiais lá da Bahia. Será que ela vai pedir? Porque foi uma chacina aí no fim de semana. Olha, gente, é um debate hipócrita. A violência, o crime organizado tomou o Brasil e toma as instituições aos poucos. Então, qualquer tipo de flexibilidade, de relaxamento, de contemporização, quando você lidar com o criminoso,
A resposta é a violência, a resposta é a bala na cabeça. Então, assim, não é possível. A Bahia é o segundo estado mais violento do país, atrás do Amapá. Em 2017 foi o ano, e não é de agora, isso vem há décadas, em 2017 foi o ano mais violento da história. 7.400 mortes violentas no ano. No mesmo ano que nós tivemos aí 65 mil no país inteiro. Dá mais de 20 homicídios por dia. Isso reflete, primeiro, o seguinte: a incompetência da gestão petista, né, que domina a política baiana, ela se reveza com o carlismo, né, domina a política baiana aí já há, pelo menos, aí quase 2 décadas, né? Então, assim, incompetência não só na questão da violência, porque as coisas estão ligadas, também em questão de geração de emprego, por exemplo. É um país em que a maior taxa, onde é o estado da maior taxa de desempregados do país. E é lógico, desemprego, pessoa desempregada, acaba sendo cooptada pelo crime, o crime gera violência e você entra num círculo vicioso e não sai dele. E sem falar em falta de saneamento, sem falar em questão educacional também lá embaixo. Então, essa é a gestão inclusive feita por gente que está aí, né? Hoje é bastante conceituada na política nacional. Mas qual é a resposta que darão agora? Essas pessoas, essas autoridades precisam ser cobradas, porque é um passivo, é uma herança maldita. É uma herança maldita. Agora, é preciso que essa situação realmente ela ganhe as manchetes nacionais, ela ganhe o debate nacional, que se dê a mesma publicização dessa crise de segurança na Bahia que se dá ao que está acontecendo em São Paulo. Que se cobre do Estado as mesmas questões que são cobradas de um outro Estado governado, né, por um partido que não é o mesmo, por um partido de oposição, né? Então, assim, ou a regra vale para todos ou não vale para ninguém. Nesse caso da Bahia, essa situação, como bem descreveu o Mota, é incompetência e leniência das gestões que provocam essa bomba, essa verdadeira bomba social. É isso, muitas repercussões, vários baianos, inclusive aqui, fazendo críticas aos artistas, sobretudo cantores e cantoras, que acabaram apoiando a administração petista, mas em um momento de crise na segurança pública, preferem o silêncio. José Maria Trindade, Zé, a gente também quer escutar a sua análise e avaliação. O que essa crise na segurança pública na Bahia diz e acaba revelando da atual administração e também dessa herança de governos progressistas nos últimos anos? E o que pode explicar esse fenômeno de violência? Somente a briga de gangues e facções criminosas? Só isso ou não? Enraizamento do crime, o fortalecimento desta organização criminosa que pega um Estado desorganizado e uma polícia sem apoio, sem uma organização necessária. E lá na Bahia nem se pode dizer, nós herdamos um Estado assim. Herdaram não, eles estão no comando há muito tempo, desde Jacques Wagner e depois o Rui Costa, né? E agora de novo o grupo do PT no comando da Bahia. A Constituição diz que o Estado é responsável pela segurança. O governo, e esse é um debate profundo por aqui, qual é a participação do governo federal, de que forma? Mas o governo federal não pode ser omisso. Mas nesse caso lá da Bahia, é uma característica da Bahia. O crime se organizou, o crime se enraizou e está tão forte que agora quer enfrentar a polícia. É o caminho natural. Daí a grande preocupação que se deve ter na segurança pública de não deixar o crime tomar essa força, o que aconteceu. O que eu acho importante nesse debate todo é sobre a propaganda eleitoral. Quando a gente vê a propaganda lá do PT na Bahia, eu adoraria morar numa propaganda dessa. Tudo funciona, tudo mil maravilha, promessas mil, prato cheio, segurança e tal. A realidade é diferente e a realidade é feia, é dura, né? E a gente viu aí nesse final de semana que a polícia está em dificuldade na Bahia, está em dificuldade. E o que se vê deste enfrentamento é uma polícia acuada,
aí ela tem que partir para cima. O que a metodologia moderna não pode ser esse enfrentamento direto. Não é o que dizem? O mesmo partido, quando analisa São Paulo e Rio de Janeiro e a Bahia, por que é diferente? É a realidade, é uma polícia que está acuada e sem o apoio. Volto a dizer, é preciso ter fé pública na polícia, é preciso acreditar e estipar os policiais, que são uma minoria mesmo, são poucos, né, que não merecem ser chamados de policiais, eles estão do outro lado. Existem sim, mas eles são a minoria. Então é uma prova constante. E devo dizer que a segurança pública está no topo do debate político. E nas eleições municipais, isso fica muito claro. Crise na segurança pública na Bahia, em debate, em análise aqui com os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo, você. Olha, a situação da Bahia é algo realmente assustador, porque quando você tem um governo sendo eleito e reeleito da forma que a gente tem no estado da Bahia, a gente precisa se perguntar o que a população está vendo de tão positivo que simplesmente prefere manter a administração que está ali entregando esse tipo de resultado, porque a segurança hoje no Brasil é das coisas mais aterrorizantes para a população, que mais afeta o dia a dia da população. Como é que o pai e uma mãe dormem à noite sabendo que seus filhos estão na rua, às vezes até tarde, se expondo a riscos que deveriam ser inadmissíveis, mas fazem parte do cotidiano? A gente ouve aqui quantas vezes o Mota dizer, olha, a gente sai na esquina aqui, tem que ter preocupação em ser assaltado. Mora na segunda cidade mais importante do país, que é o Rio de Janeiro, entregue na mão da bandidagem, e a Bahia, de forma consolidada, vem entregando números extremamente medíocres na educação, números extremamente medíocres na segurança, e por aí vai. Só que eles continuam lá. Quer dizer, não há nenhum tipo de reação por parte da sociedade no sentido de conectar o que eles estão vivendo com a responsabilização dos governantes. Aí, meus amigos, realmente fica muito difícil. E a gente vê o impacto da ignorância nas escolhas que são feitas. Combina esse número medíocre na educação com este número alarmante na violência, na segurança pública. Então, como é que a gente vai curar isso no Brasil? As pessoas precisam tomar as rédeas das próprias vidas, as pessoas precisam entender o seu papel em todo esse processo e não simplesmente acharem que são vítimas ou estão ali à mercê de algo muito maior que elas não controlam. Controlam sim. A cada 4 anos elas têm a oportunidade de renovar os seus representantes, salvo o Senado, que é por 1/3 e 2/3 a cada 4 anos, mas de resto, governador, deputados federais, deputados estaduais, próprio prefeito, vereadores, as pessoas precisam acordar, elas precisam exigir, elas precisam entender que essa conversa mole que está assolando o Brasil, ela está realmente acabando com tudo que existe mais elementar para a população brasileira. E aí esta realidade, vejam, o Candidato citou, dos governadores responsáveis por essa tragédia na Bahia, 2 dos governadores eleitos e reeleitos estão lá em Brasília, desfrutando do círculo íntimo do presidente da República, foram agraciados, foram premiados diante dessa gestão medíocre, absurda, que produziram na Bahia. Então, como é que a gente vai encontrar o caminho se as pessoas responsáveis por colocar o Brasil, colocar a Bahia no lugar certo, estão aí sendo premiadas pela incompetência? Realmente é muito triste. Mais triste porque a gente vê esses números de homicídio, latrocínio, estupro, esses números só aumentando. Então, se isso não é suficiente para as pessoas reagirem, eu realmente não sei mais o que será. Porque a violência
atinge o rico, a classe média, o pobre, atinge todo mundo. As pessoas precisam fazer a parte delas, porque ficar só assistindo realmente não dá. O Mota vai fazer um complemento, mas Mota, várias pessoas, inclusive baianos, presumo, estão escrevendo aqui, relembrando antigas administrações do extinto PFL, dizendo que naquela época não era assim, muitos atribuindo ao PT essa crise de segurança e vários baianos fazendo um meia-culpa, né? Já que colocaram esse governador no poder. Por fim, um aqui disse o seguinte, que o único músico que falou algo importante nesse momento foi um que disse o seguinte, abro aspas, sabe de nada, inocente, se referindo ao compadre Washington. Você, Mota? Olha, eu vou aliviar a culpa dos baianos. Isso não é culpa só dos baianos. Isso é culpa de um ecossistema que trabalha há muito tempo para tornar no Brasil o crime uma coisa lucrativa. O criminoso, ele é movido a incentivos e punições. Isso já foi provado por um ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1992, Gary Becker. Ele disse o seguinte, se as punições são fracas e os incentivos são altos, o criminoso vai agir, vai cometer mais crimes. O professor Perichiquida é um pesquisador brasileiro, ele fez uma pesquisa com presos aqui no Brasil que cometeram crimes econômicos, assalto, sequestro, extorsão, tráfico. A pesquisa dele é praticamente desconhecida, está disponível na internet. Sabe o que o professor Perichiquida descobriu? Nos presos que ele estudou, mais de 50% tinham imóveis em seu nome no momento em que cometeram crime. Não havia nenhum pobre coitado ali. Ninguém roubou nem matou para matar a fome. Agora, isso é desconhecido no Brasil. Os incentivos ao crime no Brasil são cada vez maiores, as punições são cada vez menores. A gente viu aqui a polícia todo dia é atacada, é demonizada, as ações policiais são mais restritas. Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu passei parte da minha infância em Salvador. Eu morei em Salvador até 1973. Vocês sabem quantas vezes eu ouvi falar a palavra crime na minha infância? Nenhuma. A gente morava numa casa com muro baixinho. Eu saía de manhã de bicicleta, voltava no final do dia. Não havia nenhuma preocupação. A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Norte, onde eu tenho parentes. Era o paraíso. Hoje são 2 dos estados mais perigosos do Brasil. Por quê? Porque se foi destruindo o sistema de justiça criminal do Brasil. A causa do crime, isso é importante a gente lembrar, a causa do crime é a decisão do criminoso. Foi ele que resolveu cometer o crime. E quando é que ele toma essa decisão? Quando ele acha que vai se dar bem. Então aqui vão 2 estatísticas. No Brasil, 92% dos homicídios nunca são esclarecidos. No Brasil, pela única estatística que eu conheço, 98% dos assaltos nunca são esclarecidos. É uma chance de sucesso, meus amigos, de quase 100%. No Brasil, o crime compensa. E essa é a explicação do que está acontecendo. Antes de virar a página, o Beraldo tem que fazer um ajuste. É isso, Beraldo? Isso, não, só para corrigir uma informação que eu dei, o pedido por danos morais coletivos, no caso daquele rapaz que foi amarrado e levado pelos policiais, não foi 1 bilhão, como eu disse, mas sim 500 milhões de reais. A ONG Educafro e outras associações pediram 500 milhões de reais ao governo de São Paulo de indenização para essas instituições, não para o rapaz.